teste unitário. Eu fiz aqui esse diagrama, aqui esse desenho no ScaleDraw e basicamente mostra aqui um aplicativo, que a gente vai fazer um aplicativo, né? Mostrando a ideia também, que pesquisa filmes, tá? Então a gente vai ter um campo de pesquisa, um campo de texto e também uma lista, onde vai ter inúmeros filmes ali que a gente vai buscar de um back-end de mentira mocado. O que a gente vai fazer aqui é um teste unitário. A gente vai começar com esse conceito, tá? Que é o mais básico dentro dos testes com Angular, onde a ideia do teste unitário é que a gente isole uma entidade, né? E entenda uma entidade como um componente, uma diretiva, uma classe TypeScript, um serviço que é uma classe TypeScript, um pipe e por aí vai, tá? Então é como se a gente isolasse esse recurso e toda dependência ou relacionamento que ela tenha, a gente faça o mocking, que é basicamente fingir que as dependências ou os relacionamentos que ela tem existem. Tá? Dessa forma a gente consegue controlar os comportamentos externos e ver como a entidade de fato reage. Tá? Então essa é a ideia primordial do nosso teste. Então aqui ó, vamos testar apenas o componente de search, tá? Então esse daqui é um ponto bem importante que a gente vai ver daqui para frente. Beleza, vindo aqui para o projeto, então, a gente já viu que a gente vai testar, o que é um teste unitário. Agora eu só quero dar uma palhinha bem rápida sobre o que é uma suíte de testes. Isso é bem importante para a gente entender, para que a gente consiga prosseguir aqui com a Masterclass. Beleza? Ó, então basicamente eu tenho o nosso componente aqui, né? Eu já criei algumas coisas, tá? Só para mostrar aqui, basicamente... já tenho um componente de pesquisa aqui e tudo mais, já fiz algumas coisas para adiantar o nosso trabalho, tá? Então, ó, aqui a gente está usando, né? É o que a gente estava vendo ali na tela. E aqui é o nosso HTML daquele componentezinho ali do browser que a gente viu agora. Vou mostrar aqui o que é uma suíte de teste. Basicamente, a gente usa 3 métodos que são fornecidos aqui pelo Jest, que eu estou usando Nnex, tá? Mas se você estiver usando Angular normal, provavelmente você vai estar usando Karma, tá? Então, serve para a mesma coisa, tá? Não se preocupe em relação a isso. Muda só algumas coisas. Claro, por baixo do pano é bem diferente as coisas, né? Performance e tudo mais. Mas a forma de usar é essencialmente a mesma coisa. É mesmo, muito parecido, tá? Então, o conceito aqui vale para Karma e qualquer outro framework de testes também. Vamos lá. Describe. Esse método aqui, ele serve para basicamente você descrever, como o próprio nome diz, tá? É bem declarativo as coisas aqui. Então, você vai descrever, né, o que esse escopo de teste está fazendo. Geralmente, né, todo teste tem um describe, pelo menos, tá? Então, basicamente, a gente geralmente põe o nome do componente para que quando a gente rode o teste, apareça, né, de forma bem intuitiva ali, qual é o escopo que os testes estão rodando. Before each. Isso daqui é um callback, né? Uma função que roda sempre antes de todo o teste, tá? Então, como o próprio nome diz, antes de cada. Each, né? No caso, no inglês, é cada. Então, sempre que um teste rodar, né? Antes que esse teste rodar, na verdade, ele vai rodar esse callback aqui. A gente pode ter vários before each, tá? Então, caso você queira isolar melhor a lógica, às vezes escrever uma lógica aqui, uma lógica lá, ele sempre vai rodar, afinal é como se estivesse registrando uma listinha de passos antes para rodar, antes de cada teste, tá? Então é bem legal, isso daqui fica bem organizado. Geralmente, né, os projetos têm só um before each, mas não tem uma regra dizendo que você tem que ter só um, tá? Então basicamente é uma funçãozinha aqui. O que é o teste em si? O teste é o each, tá? Então, basicamente, o que você colocar aqui vai ser o teste de fato, é o corpo do teste, tá? Então, aqui é o callback, tá bom? E ele vai rodar o teste. Mostrando agora um pouco sobre as ferramentas que o Angular dá para a gente trabalhar, vou começar aqui com o test bed, tá? Esse negócio aqui numa tradução literal seria a cama do teste, né? Seria como se fosse o fundo, a base do teste. Então, esse daqui vem do Angular Core /testing, tá? Esse aqui é um secondary endpoint, que é basicamente uma biblioteca dentro de uma biblioteca. Esse padrão do Angular é bem legal. Então, é um recurso, né, que ele possibilita com que a gente testes, né,
e acesse recursos como elementos HTML no DOM, né, no caso, usando a API do Angular, e a gente consegue também configurar o ambiente, né, do teste usando esse Configure Test Module, tá? Que é basicamente como se fosse o nosso app module aqui, né, que na verdade no standalone não tem. Então é como se fosse isso daqui, tá? Configurando de uma forma com que a gente tivesse realmente configurando uma aplicação de testes dentro do Angular, tá? Então isso é bem legal. Então aqui basicamente ele só compila, né, os templates HTML dos componentes, tá? Isso daqui ele não é muito necessário no Standalone API, tá? Mas ele ainda vem como padrão, mas eu vou mostrar ali que geralmente a gente só precisa desse cara. A gente usa mais esse cara aqui, Configure Test Mod, quando a gente precisa fazer um mocking de injeções de dependência, tipo services, coisas assim, tá? Geralmente, quando é só o componente em si, a gente usa só esse cara aqui, sem nenhuma dependência. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui no Fixture, acessar a instância do componente, tá? Vou até botar um aqui, ó, para você ter uma noção. Então, a gente tem a instância do componente, dá para acessar a referência do componente também, tá? O Chain Detector Ref, bastante coisa dá para fazer aqui, ó. Debug Element, tá? Esse cara aqui é bem importante para a gente conseguir desbravar as coisas ali no DOM, tá? E fazer algumas pesquisas. Element Ref também, esse daqui para Differ Block também a gente consegue fazer alguns testes em relação ao Differ Block. Native Element é o elemento real ali que está sendo renderizado, tá? E por aí vai. E o Fixture, né? Eu não falei do Fixture ainda. Ele é basicamente aqui quando a gente cria o componente, né? Dá para ver que a gente está criando o nosso componente Search Bar aqui. Quando a gente cria o componente, a gente pega uma Fixture, tá? Esse componente Fixture, ele é uma representação do nosso componente, tá? É como se a gente tivesse o nosso componente aqui e o Fixture ele fica em volta. Então o Fixture é uma API de testes, né? Dá uma certa abstração para que a gente acesse o nosso componente, tá? Mas não só acessar assim de uma forma direta, mas sim de uma forma onde a gente tem a visão de testes, tá? Então por isso que a gente tem aqueles recursos, tipo o componente stance, que é literalmente a instância da classe aqui do service do search bar. Mas também a gente vai ter aqui debug element e coisas que tem relação com o teste, né? Tipo assim, is stable, a gente recupera os differ blocks, tá? Então é bastante coisa legal que esse fixture tem. Ele parece meio complexo, né? Mas é bem direto ao ponto. E também, né, através desse fixture, como eu falei, a gente consegue forçar uma detecção de mudanças. Isso daqui é bem importante porque a gente vai forçar, vai renderizar os componentes após uma alteração através desse método. Então é bem importante ele. E ele é acessado via fixture, tá? Então, outra coisa aqui, né, é o it. Então, aqui eu já falei, ele basicamente é o nosso teste, tá? E aqui, o spec, ele é basicamente como a gente vai fazer asserções, que são comparações que vão dizer se o teste passou ou não passou. No final das contas, esse cara aqui é o ponto final de tudo. É ele que vai dizer se está certo ou errado. Então, spec é uma função aqui que vai receber algum valor, tá? E ele vai ter uma operação de asserção, que a gente põe um ponto aqui, ele vai ter várias aqui, que o Jest já traz pra gente. O Karma já tem várias também, tá? Bem parecidas, inclusive. Ó, to be truth, no caso ele pega esse valor aqui que a gente passou, que é a instância do componente, né? E verifica se é um truth value, né? se ele é definido e tudo mais. Verifica se é undefined, se contém alguma string, se o método foi chamado, quantas vezes o método foi chamado, e por aí vai, tá? Tem bastante coisa. Então, esses métodozinhos são a forma como a gente dita uma asserção, se está certo ou errado. Lembrando que todos os conceitos são mostrados no curso Testes Automatizados com Angular, tá? O QR Code está aqui na tela se você quiser conferir. Mas bora continuar aqui com a aula.